Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8. Colossenses 1, versículos 3 a 8. Alguns domingos atrás, especificamente 2 domingos atrás, nós falamos sobre os versículos 1 e 2, destacando-se, lembrando algumas coisas. A primeira coisa que eu quero lembrar é que o capítulo 2, versículos 6 e 7 são os versículos centrais de toda a carta de Colossenses, para que nós estejamos radicados, edificados, confirmados nele, assim como nós recebemos. Firmados em Jesus, porque nós o recebemos, e que essa experiência com Jesus seja a mais significativa que podemos ter. E depois nós falamos sobre a importância de termos a consciência de que sermos cristãos significa estarmos em Cristo Jesus e estarmos em Botucatu, que nós somos santos nele, mas nós somos santos vivendo nesse lugar, para servirmos ao Senhor. E agora no versículo 3, o apóstolo Paulo continua a sua carta e diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez, queridos. Ó Deus, fala ao nosso coração através da meditação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra toque a nossa alma, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que a nossa vontade nos leve, ó Deus, a tomarmos decisões que venham de encontro àquilo que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo. Nos oferecer a salvação eterna, a vida eterna, a esperança da glória. Ó Deus, fale comigo, fale com os meus queridos irmãos que estão aqui, e que o nosso coração seja fortalecido na fé, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos vivendo o clima de Natal. Ontem, Edilé e eu estávamos conversando sobre os presentes de Natal. De quem nós já havíamos comprado presentes, para quem que ainda teria que comprar presentes, enfeitar a casa, enfeitar a igreja, onde é que nós vamos tomar a ceia de Natal, quem vem ou quem vai. E o Natal certamente é uma data especial, é um momento único no nosso calendário. E muitas vezes o Natal ele é confundido tão somente como um grande feriado e a oportunidade de aproveitar aí os feriados tanto do Natal quanto do Ano Novo para passear e para aproveitar a vida. Naturalmente que nós podemos fazer isso. Porém, nós não podemos resumir o significado do Natal apenas a essas festividades ou essas celebrações que nem sempre têm a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, dando continuidade a Colossenses, queridos, eu olhei para esse texto e tentei perceber nele e descobrir nele algumas coisas que trazem um significado especial para o nosso Natal. O Natal individual, pessoal, uma experiência única que cada um de nós temos com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos dá dois focos nesses versículos que nós lemos. O primeiro deles
é que ele identifica o que é o Evangelho do Senhor Jesus. E, em outras palavras, o que significa Natal. E, em segundo lugar, qual deve ser a nossa reação àquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esses versículos, neles, nós encontramos algumas informações, algumas verdades que o apóstolo Paulo deseja nos ensinar e que, ao celebrarmos o Natal, seja onde for, com quem for, qual o rito da família na celebração do Natal, com presente ou sem presente, com ceia ou sem ceia, com muita gente ou às vezes sozinho, para que nós não percamos essa perspectiva do Natal. E o que nós encontramos nesse texto que fala? Nós encontramos aqui essas características do Evangelho. Como que o Evangelho do Senhor Jesus pode ser caracterizado? Em primeiro lugar, versículo 5 e versículo 6, vai dizer que o Evangelho é a verdade de Deus. É a graça de Deus revelada na verdade. É interessante que nós encontramos isso no versículo 5, no versículo 6. Depois, lá no final, também nós vamos ver sobre Paulo falando sobre essa verdade de Deus, Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Aquele que conhece a verdade, certamente, verdadeiramente, será livre. O mundo é convidado e é desafiado a conhecer a verdade do Evangelho, que da forma mais simples significa conhecer Jesus Cristo. Jesus como grande referencial da vida e da humanidade. Jesus já é um grande referencial para a humanidade toda, tanto para aqueles que creem e até mesmo para aqueles que não creem, porque inclusive o nosso calendário, as nossas datas, elas são datadas sobre antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Jesus se tornou um referencial para a humanidade, mas ele deve ser referencial de verdade para cada um de nós. O Evangelho, portanto, é a verdade de Deus revelada em Jesus. Natal é esta manifestação da verdade de Deus encarnada em Cristo Jesus, que gera vida para todos nós. A segunda afirmação que nós vemos aqui, Paulo dizendo, é que esta verdade é para o mundo todo. No versículo 6 vai dizer que em todo mundo chegou essa verdade. A verdade do Evangelho, Jesus como a verdade, não é só para Israel. E essa foi uma das maiores dificuldades que Jesus encontrou quando ele veio ao mundo, porque os seus, disse o próprio Jesus, o rejeitaram. Esperavam um Messias, um Salvador, mas com outra cara, com outro jeito, com outra mensagem, vestido como um grande general de batalha para derrotar o Império Romano. Mas eis que aparece o Salvador como servo, como cordeiro. E aí, a vinda de Jesus que se deu em Israel, agora se volta para o mundo todo. Não é o Evangelho para uma nação, é o Evangelho para todo o povo, para todo mundo. Não é o Evangelho e não é Jesus para uma igreja específica, para um grupo de pessoas, mas é a verdade de Deus revelada para todas as pessoas. Precisamos ter essa consciência, queridos, e lembrar nisso a nossa responsabilidade de tornar o nome de Jesus conhecido a todas as criaturas. Terceiro lugar, queridos, diz o texto aqui que essa verdade de Jesus Cristo, ela cresce, ela frutifica. Ela cresce não apenas no sentido de tornar mais conhecida, ou ter uma abrangência maior no mundo, mas essa verdade do Evangelho cresce dentro do nosso próprio coração e transforma a nossa vida.
e muda a nossa história. Certamente muitos aqui têm alguma história, têm algum testemunho para falar a respeito do que era antes de conhecerem a Jesus e aquilo que agora são, a partir do momento em que essa verdade de Deus, Jesus Cristo, veio habitar no seu coração, transformando a sua vida e transformando a sua história. Essa verdade cresce na nossa alma, cresce na nossa vida, muda o nosso jeito de ser e até a mesma nossa visão de mundo, porque nós olhamos as coisas agora sempre a partir de Jesus Cristo. Natal, queridos, também conforme esse texto, é a celebração do amor, da graça e da misericórdia de Deus para conosco. O apóstolo Paulo diz que alguém poderia dar a sua vida por um amigo, por um filho, por alguém a quem nós amamos muito. Mas o amor de Deus é tão grandioso que ele deu seu próprio filho para que esse filho tomasse o lugar de homens e mulheres que por natureza são maus, que viraram as costas para Deus, para que através de Cristo Jesus nós fôssemos salvos. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo, a salvação gratuita, Jesus fez tudo e nós apenas o recebemos pela fé, gratuitamente, sem preço algum. E isso se tornou, conforme o apóstolo Paulo diz, escândalo para muita gente. Como é possível? Mas a graça e a misericórdia de Deus manifestada em nós, em nosso favor, através de nós, para que todos conhecessem a grandeza do amor de Deus na manifestação de Cristo Jesus. Quinto lugar, queridos, Natal significa que o Evangelho de Jesus Cristo não funciona afastado do nosso próprio coração, do coração do homem. Não é apenas uma mensagem para nós colocarmos na parede. Não é um quadro com uma figura de Natal, não é um presépio para nós colocarmos num canto da nossa sala, como se aquilo ali trouxesse algum fluido positivo para a nossa vida ou para a nossa casa. É interessante que nos versículos 7 aqui, Paulo vai dizendo sobre sentimentos, envolvimento das pessoas com o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 ele vai dizer: vocês ouvem, vocês entendem, vocês conhecem o Evangelho da verdade em Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho começa a fazer sentido no nosso próprio coração. O Evangelho faz diferença de dentro para fora, não é uma coisa imposta de fora para dentro, como se nós fôssemos trancafiados num determinado lugar e agora dissesse: olha, daqui para frente vai ser desse jeito. Mas Jesus diz que essa mensagem, ela, a partir do momento que nós ouvimos, que nós entendemos, que nós somos instruídos nessa mensagem, a mensagem da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, ela vai transformando a nossa vida e a nossa história. Isso começa a fazer diferença. Isso começa a atingir a nossa alma naqueles sentimentos e até mesmo nos segredos mais profundos do nosso coração. E alguma coisa começa a acontecer. E algo começa a direcionar a minha vida e a minha história. E coisas começam a se tornar completamente diferentes. E nós percebemos esse mover de Deus na nossa própria vida. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus é um evento na história, mas é um evento que acontece aqui dentro também, todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos que nós reconhecemos esse mover do Senhor Jesus dentro da nossa própria vida. Mas em último lugar aqui, queridos, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, essa mensagem do Natal, do nascimento, da vinda de Jesus, ela acontece a partir de alguém que se torna um portador dessa grande notícia. É interessante nós olharmos para os relatos, as narrativas do nascimento de Jesus, e nós vemos primeiro no Antigo Testamento, sempre havia alguém falando a respeito
do que aconteceria. Depois, já no Novo Testamento, nós encontramos um anjo aparece para Maria. Depois o anjo aparece para José. Depois, quando Jesus nasce, uma multidão de anjos aparece no campo dos pastores para levar essa mensagem para aqueles pastores. Nasceu Jesus. Ele nasceu ali em Belém. Vão lá, adorem a Ele. Depois os magos vão até Belém, procuram Jesus e são dirigidos por uma estrela que os levam para o lugar certo. E aqui, no caso aqui de Colossenses, diz Epáfras, fiel ministro de Cristo, aquele que leva a mensagem até vocês, que mostrou a vocês essa verdade de Deus, o Natal de Deus, essa história do Senhor Jesus que fez toda a diferença. E aqui, queridos, um grande desafio para nós. Qual é o significado do Natal para nós? E qual é o significado do Natal para aqueles que convivem conosco? O que nós estamos transmitindo para as pessoas quando nós falamos do Natal? O que as pessoas sentirão quando no dia 24 ou no dia 25 a gente dizer, olha, Feliz Natal? O que nós estamos falando para as pessoas quando nós desejamos um Feliz Natal para elas? Assim como Epáfras foi esse mensageiro do Natal, nós também precisamos ser mensageiros dessa mensagem. Jesus nasceu, o amor, a graça de Deus, a verdade de Deus se manifestou, e as pessoas precisam olhar para nós como esses mensageiros, esses instrumentos de Deus, levando uma mensagem de vida, uma mensagem que faz toda a diferença. Agora, quando eu falo sobre esse mensageiro, o apóstolo Paulo olha para aquela igreja, olha para aqueles irmãos de Colossos, e aí ele diz, olha, vocês são mensageiros de verdade desse evangelho, porque vocês conhecem a verdade, e eu dou graças a Deus por vocês, porque na caminhada de vocês, quando vocês de fato conhecem Jesus, quando vocês sabem qual é o significado do Natal, eu dou graças a Deus, porque vocês confiam em Cristo Jesus. Eu dou graças ao Senhor pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Versículo 4. Vocês confiam em Jesus. Isso faz toda a diferença. O sinal dessa experiência de vocês com Deus é a fé que vocês têm em Jesus Cristo. A experiência, a convicção, a certeza de que Jesus deu a sua vida por nós, de que Jesus foi levado à cruz por nós, de que pela fé, e tão somente pela fé, nós reconhecemos o amor de Deus de tal maneira que nós nos prostramos diante de Jesus e nos rendemos aos seus pés. Eu dou graças a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Natal para nós, queridos, precisa ser uma expressão da nossa fé em Jesus. Não pode ser ainda que a gente possa dar presente para os outros. Não há absolutamente nenhum erro em dar presente para os outros. Não há nenhum problema em termos uma árvore de Natal na nossa casa. Não tem nenhum problema se isso não serve como ato de adoração ou de idolatria ter algum presépio em casa. Mas Natal sem essa expressão de fé em Jesus deixa de ser Natal. E eu dou graças a Deus porque vocês creem, por causa da fé de vocês em Cristo Jesus. Mas Natal, queridos, não é apenas fé em Jesus, não é apenas olhar para o alto. O apóstolo Paulo diz, eu dou graças a Deus por causa do amor que vocês têm uns pelos outros. Natal é manifestação de amor. Natal precisa ser a oportunidade que nós usamos para dizer uns aos outros que nós amamos uns aos outros. O presente tem que ser muito mais do que presente. O presente não pode ser apenas uma coisa que eu pego e dou como se isso não transmitisse um pouco de mim mesmo
e do meu amor àquele a quem eu presenteio. Na quinta-feira, Dia Nacional de Ações de Graças, nós trouxemos aqui, ali perto da árvore de Natal, ali tem um monte de presentes. É o nosso presente para gente que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos ainda quem irá receber aqueles presentes. Mas não pode ser apenas uma caixa que eu levei para a igreja, porque o pastor disse, ou então a Edileia disse, que seria legal a gente fazer umas caixinhas para dar de presente para os outros. Tem que ser a expressão do nosso amor, até mesmo por aqueles que nós não conhecemos. Porque o Senhor Jesus ordena que nós amemos amigos e inimigos, que nós amemos os que estão perto e os que estão longe, que nós amemos aqueles a quem que pensam como nós, e amemos também aqueles que pensam de forma diferente de nós. Eu dou graças a Deus por causa do amor que vocês têm para com todos os santos. Natal, queridos, precisa ser uma oportunidade para demonstrarmos amor para com aqueles que estão próximos ou não de nós, mas especialmente para com aqueles que estão bem perto de nós, talvez com a própria família, talvez com parentes, talvez você esteja, e eu sei que as famílias não são perfeitas, por mais que nós gostaríamos, e de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, surgem aqueles probleminhas em família. E aí a minha palavra é: não deixe passar o Natal sem que você não tenha tido a oportunidade de demonstrar amor para com aqueles que estão próximos a você e que de repente, por alguma coisa, vocês estão distantes. Eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm para com todos. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: e eu dou graças a Deus por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Natal é tempo de esperança. Natal é tempo de nós celebrarmos as grandes promessas de Deus para a nossa própria vida. A celebração do Natal é a celebração que vem coisa boa e coisa melhor pela frente, porque nós celebramos o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus foi o nascimento da grande notícia, do Evangelho, da salvação. Foi a maior notícia que Deus poderia dar ao mundo. Eu dou para vocês o meu filho. E evangelho significa exatamente isso: boas notícias. Boas notícias que trazem esperança. E quando nós falamos de esperança, nós pensamos não apenas em esperança de que 2014 seja melhor do que 2013. O apóstolo Paulo diz: até onde vai a nossa esperança? A nossa esperança ultrapassa o tempo e o espaço e atinge a eternidade. A esperança que Cristo nos dá e que nós somos desafiados a celebrar nesse Natal é uma esperança que ultrapassa os nossos próprios limites pessoais, intelectuais, os nossos sentimentos e até mesmo a nossa fé, na certeza de que nós celebramos a esperança que nos está reservada no céu. A esperança, queridos, de que nada e em tempo algum as coisas estarão perdidas, mas que em Cristo Jesus nós teremos sempre a boa mensagem do Evangelho, que traz esperança para a nossa alma, de que nós estaremos para todo sempre na presença do Senhor Jesus. O capítulo 1, versículo 27 vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E quando Cristo se manifesta na nossa vida, o nosso coração se enche de esperança. A esperança do céu, a esperança da eternidade, a esperança de que nada pode ser tão ruim que não haja esperança de que alguma coisa venha a acontecer. Romanos capítulo 8, os versículos finais vai dizer sobre isso. Nada, absolutamente nada,
nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Natal, queridos, é a celebração dessa esperança. Portanto, o meu desejo, e nós estamos nos aproximando do Natal, domingo, quinta-feira, o coral vai estar lá na Unesp, num concerto de Natal, junto com o coral da Igreja Central, celebrando o Natal. Domingo que vem, as nossas crianças estarão aqui apresentando música, fazendo teatro sobre o Natal. No outro domingo, dia 22, será a vez da cantata do nosso coral sobre o Natal. E certamente nós temos as nossas expectativas em casa, nas nossas famílias. O que eu vou ganhar? O que eu vou comprar? Que dia que vai ser? Onde que vai ser? Isso é um momento bom, é um momento especial. Mas que acima de tudo, queridos, o Natal seja a celebração da minha fé em Cristo Jesus. A minha declaração clara, direta, diária, constante: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que o Natal seja essa declaração e uma atitude de amor para com aqueles que estão próximos a nós. Que o Natal seja um momento em que nós possamos, de fato, demonstrar amor àqueles que nos cercam e a quem nós temos oportunidade, especialmente, queridos, aos mais próximos. Não podemos perder esta oportunidade, se for o caso, para reconciliarmos com as pessoas que estão próximas. E, acima de tudo, Natal para nós é a celebração da esperança. Se nós celebramos agora a vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, no Natal nós também celebramos a vinda de Jesus em algum dia que nós não sabemos quando, mas de que Jesus virá. E quando Ele vier, Ele vai restaurar todas as coisas. E Ele estará conosco para sempre. E nós estaremos com Ele para sempre. E toda a terra, todo o universo será restaurado para viver um tempo de glória, cheia de esperança, onde não vai haver dor, onde não vai haver morte, onde não vai ter enfermidade, onde não vai ter problema financeiro, onde não vai ter tempestade, onde não vai ter tudo que hoje gera preocupação e problemas para nós, porque nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Esperança. Natal é essa fé em Cristo Jesus, essa oportunidade de manifestarmos amor uns aos outros, mas também no tempo de celebrarmos a esperança que só o Senhor Jesus pode nos trazer. Portanto, creia em Jesus, ame uns aos outros e viva com o seu coração cheio de esperança por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus ainda fará. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Quero convidar nosso irmão Pedro. Pedro, por favor, vem aqui para orar. Nós vamos orar, o Pedro vai orar por nós. E o meu desejo, queridos, é que você possa ter essa percepção do Natal, para que o Natal seja significativo para você. Eu não sei aqui quem enfeitou a casa, quem não enfeitou a casa, quem comprou presente, quem não comprou presente, quem vai participar de alguma celebração especial. Mas pense nessas coisas, para que o Natal seja cheio de significado para você, dessa presença do Senhor Jesus, dessa manifestação do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, o Pedro vai orar por nós. Os queridos, se assentem para que o coral possa cantar o último hino. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sim, Jesus. Obrigado pela palavra. Nós queremos lembrar e pedir que o Senhor nos lembre que na festa do Natal foi o nascimento de Jesus, amém, o nascimento do nosso Senhor, aquele que veio, o prometido de Deus, para salvar o seu povo dos seus pecados, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra,
nos dê a paz, nos abençoe, nos guarde e nos faça lembrar, ó Pai Santo, que o Natal é o nascimento do nosso Salvador e que nós demonstremos às pessoas o quanto nós a amamos, que nós possamos transmitir o amor de Deus, do nosso Pai, e que nós possamos também, ó Pai, pregar a Tua mensagem, pregar o Teu Evangelho, que existe salvação para qualquer um dos pecados, para qualquer um dos perdidos, ó Deus. Abençoe, cuida de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ó Deus eterno, que a bênção do Senhor repouse sobre o teu povo. O Senhor conhece todos os que aqui estão, sabe de tudo quanto necessitam. E agora, ó Deus, nesse final de encontro, de culto, de adoração, nós clamamos, ó Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre todos, na proteção, no cuidado, na provisão, na cura, no sustento, no consolo, que o amor do Pai, que a graça do Filho, que o mover do Espírito produz nas nossas vidas e nos nossos corações. Ó Deus, que cada dia seja vivido debaixo da Tua bênção e debaixo da Tua graça, para que nós possamos experimentar a riqueza do amor, do cuidado e da direção do Senhor sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, só para encerrarmos, não esqueçam, a Leia vai estar lá na saída para que você possa pegar ali uma folha com as informações e fazer a inscrição para a noite especial aí, só para meninas, 12 horas só para meninas. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão conosco e eu quero destacar aqui de uma forma especial a presença da Márcia. A Márcia é esposa do Marco Antônio, que já tem estado conosco outras vezes. Temos orado por ela, que esteve fora aí em tratamento. Estamos muito felizes em tê-la conosco, Márcia. Deus abençoe. E há outros visitantes aqui, e nós queremos dar uma palavrinha especial para quem nos visita. Lá no fundo, à minha esquerda, aqui, tem uma turma ali de colete verde. Aquela turma ali quer dar um presente para quem está nos visitando hoje, tá certo? Então tem uma lembrancinha lá para você. Antes de você ir embora, passe ali para receber o seu presente. E depois ali nós temos um cafezinho, suco, estão todos convidados para estarem ali. E tem uma regra aqui na nossa igreja, gente, para quem ainda não conhece. Não pode ir embora sem dar pelo menos 3 abraços aí uns nos outros. E não vale a mulher, não vale o marido, não vale o filho, a namorada ou o namorado. Tem que ser em alguém que ainda não cumprimentou, tá certo? Deus abençoe.
que essa semana seja muito especial para todos, no nome de Jesus.